Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Uma alegria imensa estarmos aqui reunidos para glorificar o nome de Deus. Eu estou muito feliz, satisfeito por Deus ter nos trazido até aqui a Belo Jardim, também ao Pernambuco, e Deus tem proporcionado estarmos indo, até Salvador. Então isso é maravilhoso. Também estou feliz porque o meu irmão Adriano, a sua esposa e a Aureli, e o Guilherme, eu os convidei e eu sempre pego o carro deles emprestado, o carro do meu irmão, meu pai, e os convidei, estão aqui. Então para mim é uma honra, Deus os abençoe, privilégio muito grande, eles estarem aqui. Então também nós estarmos aqui é um privilégio, Caleb e Deus tem nos trazido assim para glorificarmos a Deus junto com os irmãos. Estamos orando pela vida do pastor James, pastor Joel, pastor Edilson, os pastores que nós conhecemos aqui no Amazonas, também em São Paulo, Bahia. Então é uma alegria muito grande, eu creio que nós glorificamos a Deus junto. Então rever os irmãos e ver novos rostos, novas pessoas. Então minha esposa não pôde vir, ela Silvia, e nós temos o Caleb de 10 anos e a Silvia, a Estezinha de 5 anos, não 6 agora, fez 6. Então elas ficaram chorando para vir também, mas não deu para vir, mas Deus não deu esse tempo de estarmos aqui no Pernambuco, os 4 dias com meus pais, com minha família, e depois irmos para Salvador. De Salvador nós vamos voltar a Manaus. Então é um privilégio grande também receber, Nós somos missionários, a irmã Silvia e eu fizemos o seminário lá em Minas Gerais, e foi um privilégio muito grande, nós nos conhecemos lá, porque eu sou pernambucano, ela é de Belém, mas ela assim, muito tempo ela estava no Amazonas. Então foi em Minas Gerais que eu a conheci. Nós fizemos o curso, terminamos e fomos seguir a carreira junto de missionários. Então Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um propósito para que você possa ouvir, crer, confiar em Deus, com o coração, você crê e você fala com a boca. Então isso é maravilhoso. Então o nosso ministério, como o pastor Joel falou, nós estamos há 9 anos, tinha um ano quando nós chegamos lá na Colônia do Aleixo. A Colônia do Aleixo é um local, é um bairro de Manaus, afastado um pouco, E eles colocaram ali, muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, aquelas pessoas que são rancenianas. Eram rancenianas porque muitos têm morrido, Mas e hoje, assim, naquela época chamava de leproso, É uma situação delicada, porque essa doença, esse vírus, eles danificaram o corpo deles, tanto os pés quanto as mãos, eles ficaram tipo assim, um pouco sem movimento, ficaram todo entrevado, definhado, e eles estavam sendo também tomando muitos remédios, e com isso a doença estava acabando com eles. E hoje eles estão ali, então desenvolveu uma questão de uma igreja em que os próprios rancenianos eram aqueles que cuidavam, e Deus nos proporcionou para ir para ali também, ajudar aquele povo. Já estava agora, não era mais fechado aquele bairro, agora era um bairro mais, no ano de 75 era fechado. Aí foi aberto para todo mundo, os filhos, os netos, virem até morar ali, porque era uma situação triste. Aquelas mães, aqueles que tinham seus filhos ali, eles eram doados, eles eram tirados à força. Você não vai poder criar teu filho, vai ser doado para uma família. Nós ouvimos muitos relatos de pessoas também que estavam casadas, e se a mulher ela era portadora desse vírus, ela chegou a dizer, muitas mulheres, olha, marido, tu não tem a doença, pode ir embora, eu te dou carta de divórcio, porque não tem como, você não pode viver aqui e eu não posso sair lá para fora. Então eles se separavam, e ele ia ter a mulher ia ter outro esposo, ter outros filhos. Era uma situação muito constrangedora, muito triste para aquelas famílias. Se a polícia, o governo mandava muitas pessoas estarem olhando as casas que tinham a doença, aquelas pessoas que tinham a doença, não era para negar. Muitas pessoas queriam fugir, não, eu vou morrer com essa doença, eu vou estar com minha família, porque eles estavam achando que toda a família poderia pegar também. É uma doença que hoje ela está controlada e tal, mas ali tem crescido, graças a Deus. Chegamos ali no ano 2009 e a igreja estava com
uns 24, 25 pessoas. Nós fomos convidando as pessoas à reunião, à igreja, e a igreja, assim, muitas pessoas aborrecidas, né? Muitas pessoas tristes, devido também, creio eu, que o conhecimento da palavra de Deus, o que é que estamos fazendo aqui na casa de Deus, reunidos aqui. Então isso trouxe um certo alento para eles. A igreja estava sem o líder, sem o pastor, sem alguém para direcionar eles. E eles, quando chegamos ali, fomos convidando, chamando, trazendo as reuniões de oração e os cultos. E hoje nós temos ali por volta de 65 pessoas, membros, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Irmãos, Deus nos abençoou grandemente. O pastor Nório, o pastor Edilson não teve oportunidade, mas quando Deus abrir as portas, ele vai fazer uma conferência lá. Se nós não estivermos lá, mas eu posso também lá, porque o trabalho missionário, irmãos, é um trabalho assim, que o pastor entra, o missionário entra e sai, e aquela coisa assim de amor a Deus. Eu tenho falado assim, a nossa saída em janeiro para essa nova igreja, uma nova igreja pequena que estávamos orando por nós desde janeiro. É um trabalho, não é nosso, quer dizer, de Deus. Nós estamos nos colocando nas mãos de Deus. Se for para eu ficar lá na colônia, eu fico, mas eu fico sob a minha vontade e desobedecendo a Deus. Isso é correto? Não. Não é correto eu desobedecer a Deus. Então eu tenho que obedecer a Deus. Se Deus está me chamando para ajudar um outro trabalho, um outro povo, os irmãos daquele lugar, eu tenho que me abrir. Eu tenho que ir junto com a minha esposa. E eu tenho falado isso para a igreja, e eles têm aceitado. Eles disseram: pastor, a gente entende o seu ministério, que é um ministério de estar ajudando. Deus está te chamando para ali, então vá. Deus vai suprir a nossa necessidade também. Então eles já estão nessa situação de que estarem sendo conscientizados por Deus, né? Pela a bondade de Deus. Nesses 9 anos nós ajudamos eles, e eles agora têm uma igreja formada, uma igreja que pode caminhar com seus pés, já tem diáconos, já tem pessoas ali que podem estar trazendo a mensagem, pode também estar convidando outros pastores, outras pessoas para estar ali. Então, irmãos, eu creio que é de Deus, é muito bom estar ali, mas eu não vou ficar ali porque é bom. Eu vou estar aí fazendo junto com a minha esposa em obediência ao Evangelho. E essa iniciativa não é minha só, ela Deus dá paz tanto no coração da minha esposa quanto no meu. Então, nós temos orado por isso. Então, olhem por mim, olhem pela palavra de Deus nesse novo trabalho. Que Deus nos abençoe grandemente. Amém. Vamos à palavra de Deus então. Não tem uma pergunta não, né? Alguém? Não, né? Tá. Então vamos, peço aos amados que abram as suas Bíblias para João, Evangelho de João. O pastor falou de há 2000 anos atrás, né? Jesus nascia um tempo atrás, e ele tinha um propósito em fazer a vontade de Deus. E eu quero pensar que nós, como você tem conhecido Cristo, como você, João 3,16 é um texto conhecido, creio que da igreja, não de todos, mas que Deus é justo, Deus é amor, e Deus mostrou o seu amor, Deus entregou o seu Filho, Jesus Cristo, por amor a nós. E nós, quem éramos nós? Pecadores. Então, muitas pessoas, Ele entregou Jesus Cristo muito tempo atrás, para que nós crescemos no nome dEle. Então, quem é Jesus Cristo para você? Esse é o pensamento, é o título. Então, João 3,16. Abra sua Bíblia em João 3,16. Aquele que puder ficar em pé, fique em pé. Depois vamos ter um tempo. Os irmãos vão estar por aí sentar. Acompanhe suas Bíblias. João 3,16. Eu estarei lendo depois, no decorrer da mensagem dos textos. Mas aqui diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar. Com sua cabeça e ore a Deus pedindo que Deus fale em seu coração. Que você possa dizer: Deus, fala comigo nessa mensagem, nessa explanação desse texto, não só desse texto, mas dos outros, mas fala comigo. Soberano Deus, Pai amado, estamos na tua casa de oração. Estamos reunidos aqui, Deus, para aprender da tua palavra, para glorificar o teu santo nome. Deus, eu quero te pedir, Pai, que todos que entramos aqui, Pai, ninguém entrou aqui para assistir um culto, mas sim para louvar a Deus, para glorificar o teu santo nome,
aprendendo, Pai, a Tua palavra, aprendendo a cantar, a meditar nos cânticos, nos hinos e também, Pai, na Tua palavra. Que a Tua palavra, Deus, tenha livre acesso nos corações, que o Teu Santo Espírito, Deus, seja aquele que esclareça. Ó Deus, usa o Teu barco, o Teu servo, Pai, ó Santo e amado Deus. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, faça a obra em nossas vidas. Que possamos todos glorificar a Ti, ó Pai, porque só Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória. Nos abençoa sempre. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu oro agradecido. Amém. Poder sentar, obrigado. A graça de Deus era mostrada em um padrão lindo, maravilhoso, em que nós devemos entender o amor de Deus, a graça de Deus, de uma forma, quem é Jesus Cristo, que Ele é o presente de Deus. Muitas pessoas só ouvem falar em Jesus Cristo no Natal, final de ano, que é o presente de Deus. E é muito triste quando eu olho para Lucas capítulo 2 ali, nos versículos ali, que diz que Jesus, ele não existia lugar ali na hospedaria para Jesus. É interessante que em muitos lugares, no coração de muitas pessoas, não existe lugar para Jesus. Mas quem é Jesus para você? E nós devemos olhar, eu quero aqui falar alguns textos que vocês não precisam ir até lá, mas a graça de Deus é mostrada em Cristo Jesus como? Nós devemos olhar a Deus, o amor de Deus, o Deus que nos criou a terra, formou tudo. Ele diz lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, o que ele diz ali? Ele diz que Ele quer que o homem, que a mulher, que a família, observe o que Ele quer. Amarás o Senhor teu Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele mostra, o desejo dele é esse, ele mostra ao povo de Israel, mas nesses dias ele nos mostra que nós devemos amar o Senhor de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso amor, com toda a nossa força, com tudo o que temos. Mas muitas vezes não é isso. Não é isso que muitas pessoas fazem, porque não conhecem Jesus, só sabem de Jesus, só de ouvir de Jesus, mas eles não querem devotar a sua vida a Jesus. Esse hino que foi cantado agora, lindo, maravilhoso, que letra linda, é uma entrega total a Cristo, é uma dependência total a Cristo. E muitas pessoas dizem, eu quero depender de Cristo, mas até certo ponto, eu que controlo. Não existe essa questão de controlar. Temos que deixar nossas vidas nas mãos de Deus. Amém. Deixar nas mãos de Deus. É isso que Deus quer. Deus quer que amemos Ele, amemos as pessoas e não as coisas. Porque Ele diz em Mateus capítulo 6, 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, para ser acrescentada, nós temos que crer na palavra de Deus. É nisto que consiste o amor de Deus. O homem pecador, ele não entende as coisas de Deus. Ele precisa crer em Jesus Cristo. Como é que o homem desonra a Deus? Como é que o homem não... Quando ele desonra a Deus é quando ele não crê em Deus. Quando ele não crê em Jesus como Salvador, como Senhor. Ele crê em outra coisa. Ele coloca outra coisa no local. E quando ele entende, ele deve entender que a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, ali diz que todos pecaram e estão destituídos, estão separados da glória de Deus, da graça de Deus. Eles são pecadores, todos pecaram e estão separados. Então o pecado é separação. Muitas pessoas não entendem que elas estão separadas de Deus e que elas precisam agora, porque Deus criou o homem perfeito, a família perfeita, o homem perfeito, mas o homem pecou, e com esse pecado Deus expulsou do jardim do Éden. Então entra a questão de que o homem, para retornar a ter comunhão com Deus, ele precisa de Cristo, porque Cristo é a porta, Cristo é a água da vida, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo Jesus. E nós sabemos que também, como diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia diz aqui, porque o salário do pecado é aquela situação em que o homem pecou, existe a consequência, é o salário. É o que ele vai pagar. Ele diz agora, o salário do pecado é a morte do homem, e da mulher, e da criança. Que para ele fazer algo, ele nunca vai chegar aos céus sozinho. Porque Cristo já fez. Cristo pagou o preço.
Cristo pagou um alto preço. Então o que deve ser entendido é que agora Deus vai dizer o quê? Se você chegar e dizer, olha, é uma grande ofensa você, eu vou conseguir chegar até Deus porque eu sou uma boa pessoa, porque eu faço bem. Não, a Bíblia relata muitos homens que quiseram fazer isso, mas Deus não aceita, porque as obras são como o trapo de imundícia e nós somos pecadores. Só teve um homem perfeito para que Deus aceitasse o sacrifício dele, e esse foi o Senhor Jesus Cristo. Só Jesus Cristo, então, Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé, como cantamos só no nome de Cristo. Então o pecador, o homem que é um pecador, ele desonra a Deus quando ele não crê em Cristo. Quando ele desonra a Deus, ele está dizendo o que para Deus? Olha, ó soberano Deus, eu quero viver a minha vida, mas eu não quero crer no teu Filho, eu não aceito o teu Filho, amado Jesus Cristo. Eu não aceito o que Ele fez na cruz do Calvário. Eu não pedi para Ele morrer, mas Ele morreu por causa do pecado da humanidade do povo. Jesus, nós devemos entender Jesus como o Filho do Criador, o Deus eterno também, o Salvador, aquele que tira o pecado do mundo. Como Ele é o quê? Ele deve ser admirado, Ele deve ser reverenciado, nós devemos ser fiéis a Ele, porque Ele deixou, a Bíblia trata lá em Filipenses capítulo 2, de 1 a 11, que Ele deixou a sua glória, e Ele se fez um de nós, se tornou um de nós, uma criança. Ele voltou aqui, Ele veio aqui, e Ele veio para mostrar o caminho, Ele veio para mostrar a Deus, a glória de Deus, mostrar que estava em obediência a Deus, mostrar a Deus, dizer assim, que Ele era fiel a Deus, Ele era fiel ao Pai dele. E ele disse, olha, e Deus falou no batismo, falou, este é meu filho, em quem me compraz, em quem tenho prazer. Então, quando uma pessoa não glorifica o nome de Deus, ele continua no pecado. A Bíblia diz em João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho, isso é, em Jesus Cristo, não verá a vida eterna, mas a ira de Deus, a ira do pecado, a ira de Deus. Deus está irado com quem? Com aquele que não crê. Deus está irado com aquele que permanece na incredulidade. É isso que é dito na palavra de Deus. Em Ezequiel foi lido que nós temos que, o missionário, aquele que entende que é salvo, ou pessoa salva em Jesus Cristo. Deus me chamou, Deus me salvou em São Paulo, então Deus trabalhou no meu coração. E essa salvação que tenho, eu não merecia, nós não merecíamos, porque é um favor imerecido, a graça de Deus. Então, quando diz que nós somos agora, nós temos que ser o quê? A Bíblia diz em Atos 1, versículo 8, que somos testemunhas, para testemunhar de Jesus Cristo, que Deus fez algo em nossa vida, e nós devemos amar as pessoas que odeiam Cristo. Não que elas nos odeiam, mas eu sei muito bem que quando estava em São Paulo, até os 20 anos, eu não era crente. Eu era um cristão, um católico, uma pessoa que não sabia da Bíblia, não estudava a Bíblia, mas quando Deus me chamou, o que aconteceu? Eu criei em Cristo. Não que eu abri meu coração, mas Deus me abriu os olhos, abriu meu coração para eu crer. Então foi ali que eu disse, Jesus é justo e eu sou um pecador, porque eu entendia, não, eu não tenho pecado. Mas as pessoas que nós evangelizamos, que nós falamos de Cristo, ela diz, esses crentes são chatos, esses crentes são importunos, porque eles querem falar o que eu falo, prego, dizer assim, nós queremos que você creia em Jesus Cristo para você não ir para um lugar horrível, um lugar de eternidade no inferno, um lugar que não existe retorno. Não existe retorno se você não estiver em Cristo para ir para os céus. Então é propício você crer na palavra de Deus, crer em Jesus Cristo, porque a Bíblia pede para o que conhece, fale de Cristo Jesus, testemunhe de Cristo Jesus em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Não esteja sobre a maldição de não falar, porque Deus vai pedir conta. Cadê? Tu falaste para as pessoas, vai pedir conta das nossas mãos. O sangue daquela pessoa vai cair. Em Ezequiel capítulo 3, versículo 17, 18, diz que nós somos atalaia de Deus. Para quê? Para falar da mensagem de Deus. Não, nós não temos mensagem. O mensageiro, ele trabalha, ele recebe de Deus a mensagem e ele transmite a mensagem de Deus. Amém? Aquelas pessoas que estão ouvindo,
elas têm que fazer atenção, dar ouvidos a Deus. Está entendendo quem é Cristo para você? Como você tem lidado com essa situação de você tem reverenciado Cristo? Você tem trabalhado para Cristo ou não? E você pode dizer, mas como Deus pode me amar sendo eu um pecador? Sendo uma pessoa que eu não consigo sair do pecado? Teve uma jovem que ela frequentava um clube bíblico e chegou um momento em que ela foi enganada por um homem e engravidou, uma jovem de 15 anos. E ela saiu daquela reunião e ela se afastou. E aqueles missionários foram atrás dela para saber por quê. E ela disse, não, eu cometi um pecado que eu não posso voltar mais para Deus. Deus não me aceita. Deus não me aceita. Mas ela não entendia a palavra de Deus. Que Deus queria o quê? Deus quer a reconciliação. Deus quer que ela entenda que ela pecou, sim. Mas Deus quer que ela existe perdão, sim. Deus quer que ela confesse que errou e que ela volte à igreja, a ouvir, a fazer parte. É isso, Deus quer o quê? Deus redimiu, Deus perdoa, Deus esquece o pecado. Só tem que confessar que o sangue de Jesus Cristo, como diz João, capítulo Hebreus 2, João 1,9, o que ele diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Deus perdoa os nossos pecados. Tem pessoas que cometem pecado, Deus não perdoa. Deus não me perdoa, eu estou envergonhado. Sim, a vergonha do pecado tem. Mas essa pessoa precisa voltar. Precisa voltar, porque Deus quer. Deus veio para os pecadores. Deus não veio para os sãos, Deus veio para os pecadores. E nós temos que alcançar os pecadores. Por mais que nós não sabemos quem o Espírito Santo de Deus está trabalhando, mas nós temos que pregar o Evangelho. Fale do Evangelho, viva o Evangelho. O que é ser crente? Ser crente é transmitir Jesus Cristo, é andar nos passos de Cristo, é ser discípulo, é renunciar, é glorificar o nome de Deus. Para os crentes, para quem não é crente, deve ver o amor de Deus demonstrado. Como é que Deus demonstra o seu amor? A Bíblia diz que Deus mostra o seu amor pelo fato de nós ainda sermos pecadores. Ele morreu sendo nós ainda pecadores. Ele mandou seu Filho em sacrifício vivo, como diz João 3,16. Cristo é ungido, Cristo é Messias, Rei de Israel. Esse é um termo de grande dignidade. Quando é dito lá em Isaías, capítulo 9, de 6 a 7, ali fala que Ele é o Salvador, é o Senhor. Ele veio sim, Ele veio para ser o Salvador, para modificar essa situação. E Deus enviou Ele como Messias para salvar os pecadores. Primeiro Israel sim, mas como Israel diz, João 11 diz que eles não creram, eles não aceitaram, então passou a todos. A Bíblia diz em João 1, versículo 11, veio para o que era seu e os seus não receberam. Eles não aceitaram, mas Jesus então disse, mas a todos a quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tem que crer no nome de Cristo, no nome do Filho de Deus. Não é o nome de José, de Marcos, não é o nome do meu pai, da minha mãe, não é o nome de Padre Cícero Juazeiro. Estou evangelizando a minha mãe, meu pai, que eles são católicos, mas não vão na igreja, eles não ouvem a palavra de Deus, mas eu quero pensar e estou colocando essa diferença. Da minha família só tem eu que conheço a Bíblia, que estuda a Bíblia, tem uma irmã São Paulo que já ouviu, mas é aquela situação, nós estamos em um estado, em um local, que eles estão o quê? Como que eles estão? Eles estão olhando para quem? Para um intercessor. Um intercessor que ele não é o mediador. Ele não é aquele que Cristo, porque existe um mediador. A Bíblia retrata e trata aquele mediador, o correto. Então, vá por Cristo. Cristo é o alvo, Cristo é o caminho, Ele é a porta. Maria, uma mulher bem-aventurada entre as mulheres, uma mulher santa de Deus, mas Deus glorificou ela, disse: tu é bem-aventurada, mas tu não é a salvadora, tu não é o Salvador. Como eu criei, eu andava com a carteira cheia de santinho. E aí, uma pessoa controla o seu Deus? Eu ficava triste nisso quando as pessoas estavam me questionando, estavam falando: você agora vai ser crente? Mas olha, eu vou ser crente, eu estou crendo, Deus está abrindo meus olhos para a realidade, para o real. Então eu estava compreendendo o amor de Deus, que era demonstrado no sacrifício de Cristo.
Porque quando as pessoas olham para Cristo e olham para Maria não é Salvador, mas Cristo sim é o Salvador. Ele é o Filho de Deus. Este é o meu Filho amado em quem me compraz, em quem tenho prazer. Então a medida do seu amor para com Cristo, como é que você tem que dizer? Eu amo a Deus, eu amo a Cristo, mas deixa assim como está. Será que isso é bom? Deus lhe ama? Deus ama o pecador, Deus te ama, mas Deus odeia o pecado que você comete, que você permanece nesse pecado, como a Bíblia diz aqui. Então, eu quero fazer uma situação aqui, um pensamento aqui, se eu não amo a Deus, pense na sua vida, se eu não amo a Deus, qual é a tua situação diante de Deus? Você está separado de Deus, como diz Romanos 3:23. O pecado, você está condenado. Romanos 1:8 diz que está condenado ao castigo eterno. Também a ira de Deus permanece. E a Bíblia retrata uma palavra aqui que diz rebelde. E muitas outras coisas. Você é rebelde, você está separado de Deus. Deus te ama, mas ele te trata, ele manda chuva, ele te abençoa, mas Deus não. Ele abençoa muito mais aqueles que obedecem. Então, pensando nesse versículo, João 3,36, que eu li, correto? João 3,16 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Olha, tem a vida eterna, vai ter, tem. Não é passado não, é presente, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê, incredulidade, que não crê, não verá a vida. Então aqui já diz, você não tem a vida eterna se você não crê em Jesus Cristo. Você continua sendo rebelde se você não continuar com o seu coração ali para não crer. Porque Romanos diz, 10, versículo 8, a saber, com o coração se crê, com a boca se faz confissão, dizendo: eu quero Jesus Cristo. Eu quero Jesus Cristo como meu Salvador, como meu Senhor. E a Bíblia diz mais, no finalzinho do versículo diz: a ira de Deus sobre ti, ela permanece. Vai permanecer sobre ti a ira de Deus. Deus está irado. Por que Deus está irado? Porque você não crê no nome do Filho dele. Agora tem um versículo em Eclesiastes, que ele diz ali, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então é uma situação que todos nós fomos feitos à vontade de Deus, e Deus colocou a eternidade. Agora a escolha de você crer em Jesus ou não, isso vai determinar a tua existência, a eternidade, a morte física. Se você morrer e você não tiver certeza de Cristo, de entregar a tua vida a Cristo, você vai para um lugar separado de Deus. Isso é triste, porque o que nós pregamos aqui na palavra de Deus é que você tem que crer em Cristo Jesus, o Salvador. Se você crer nele, em Jesus Cristo, você vai ter a eternidade. O oposto da vida eterna não é a aniquilação. Aniquilar. O que eu ouço de muitas pessoas é que o inferno é aqui. O inferno morreu, acabou. Não é isso que Jesus veio dizer. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que existe sim. É uma verdade. É indiscutível, porque ele disse, Deus entrega essas pessoas, Romanos 1:24, ali diz que Deus entrega as pessoas que eles não glorificaram a Deus, eles glorificaram a si mesmo, a criatura, e Deus abomina isso. Deus não dá a glória dele a homens, porque Deus quer que cada um creia. Trate, como é que você tem tratado Deus? Como é que você tem amado Deus? Da tua forma, Deus não aceita. Deus aceita a forma dele, o padrão é dele, o gosto é dele. Você está feito essa diferença, se eu amo Deus da forma que eu quero, tudo bem. Mas quando você for olhar para Deus, Deus vai dizer: olha, não é assim não, Deus te adverte. Deus ele diz: olha, eu quero que você me ame da forma que eu estou te dizendo. Deus ele não é dessa forma não, é da forma que eu quero que você creia nele. Então, muitas pessoas perecem não crendo em Cristo. Pela sua incredulidade eles vão
Deus sabe. E a Bíblia diz, fala também. Mas você tem oportunidade. O que é as boas novas? É crer em Cristo Jesus, é receber Jesus como Salvador. Então, tudo isso que você está ouvindo, tem a ver com você ou tem a ver comigo? Tem a ver com todo mundo, todos nós. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que está ordenado ao homem morrer uma vez, uma única vez, e depois disso vem o juízo. Morrer uma única vez te prepara para enfrentar o juízo com Cristo. É o meu desejo, com Cristo, porque sem Cristo, condenação eterna, não existe retorno. Então, como é que você vai enfrentar o juízo sem Cristo? Cristo, ele pode ter teu Salvador agora, mas no juízo ele vai ser ele pode ser teu advogado agora, mas agora ele vai ser o juiz. E você creu em mim? Ou ele vai dizer, como diz em Mateus capítulo 7, 22 a 24 ali, tem um texto que diz assim, ó, não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. E ele diz, malditos, por quê? Porque a ira dele, a ira de Cristo, a ira de Deus, vai dizer, eu não vos conheço. Você não quis aceitar o meu conselho, não quis aceitar o meu filho. Você não tem vida eterna. Você não creu. E Cristo prometeu o quê? Cristo prometeu cuidar de ti, te proteger. Diz em João capítulo 10, versículo 10, que o diabo veio matar, roubar e destruir. E ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O versículo 27 e 28 diz que vocês são minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvir a voz de Deus é o espiritual. Se você ouve a voz de Deus e eu quero crer em Cristo, eu entendi a palavra de Deus, eu quero crer em Cristo, é você que tem que dizer. Eu não vou pedir para você dizer assim, ó, fulano de tal, se levante e vem aqui porque você creu em Cristo. Não sei. É o Espírito Santo de Deus que tem que falar no teu coração. É você ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir, você vai crer. Então você creu, então você diz, eu criei, pastor. Porque a Bíblia diz que você tem que crer, você tem que estar na mão de Deus, na mão de Cristo, e você é uma pessoa salva. Em 1 João capítulo 5, versículo 12 e 13, mas precisamente o 12 diz que estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna. A vida eterna é um presente de Deus. Então Cristo, Ele não vai te abandonar. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, Cristo, Ele quer que você se arrependa dos teus pecados. Ele quer que você se converta. Ele quer que você entenda, você é um pecador. A graça de Deus é que Deus quer te presentear, mas você tem que entender que você é um pecador, não vai chegar ao céu sozinho. Ele quer que você entenda que Deus é justo, mas Deus, ao mesmo tempo que Ele é amor, Ele é justiça, e Ele vai tratar o pecado, mas Ele quer que você tenha essa aliança, uma aliança com Deus, uma aliança com Cristo. Essa aliança, ela só vem por meio da fé, que você tem que demonstrar ação de você dizer, eu creio em Cristo, eu me arrependo dos meus pecados, eu agora entendi que eu tenho que... E Deus vai fazer o quê? É só Deus que cancela os pecados. Não é o padre, não é o pastor também, não é o dirigente, é só Deus. Você tem que confessar seus pecados a Deus. Atos capítulo 3, versículo 19. Os teus pecados serão cancelados, esquecidos. Isaías diz que os nossos pecados podem ser, no 18, Isaías no 18 diz que pode ser como a escarlate, mas eles se tornaram brancos como a neve. Esse é o poder de Deus, essa é a bondade de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele vai habitar no coração daquele que crê em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo, eu quero que o Espírito Santo de Deus venha até mim, e ele vai, o crente em Jesus Cristo, aquela pessoa que confessa Jesus Cristo, ela tem de Deus um carimbo, ela é selada porque ela ouviu e ela creu. Eu criei, então ela agora é selada, ela faz parte agora de Cristo. Então o dia da salvação é hoje. É hoje. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim, como diz João capítulo 14, versículo 1 e 2. Então Jesus é a luz do mundo. Jesus pode ser a luz do teu coração. Jesus, ele quer ser o teu guia, o teu salvador. Em João capítulo 6, capítulo 8, versículo 12. Jesus é a luz do mundo. Jesus já te deu vida. Se você não ainda entregou sua vida a Cristo, você ainda é uma pessoa separada de Deus. O castigo de Deus ainda está sobre ti, mas você pode dizer, eu não quero mais o castigo de Deus, eu não quero mais que
que eu seja separado de Deus, eu quero me entregar a Cristo. É você e Deus. Isaías 53, versículo 5 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados. Um alto preço. Se você não considera o alto preço de Cristo, você vai considerar o quê? O teu sacrifício? Um sacrifício que Deus ele não aceita? Então é a decisão tua, uma grande decisão, uma grande escolha é você dizer: eu quero Cristo, eu quero viver para Cristo. Em João capítulo 5, eu vou passar mais adiante aqui, vou ler o versículo 24. João capítulo 5, versículo 24 diz: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Esse é um texto, esse versículo não terminei ainda, mas é um texto muito lindo, porque ele diz: e não entrará em condenação. Está condenado uma pessoa que não crê em Cristo, mas passou, o finalzinho diz: mas passou da morte para a vida. Todas as pessoas que não confessaram Jesus Cristo ainda, elas estão mortas, elas estão vivas sim, pode beber, pode farrar, pode ir para qualquer lugar, mas elas estão sem Cristo. Para Deus elas estão mortas. Tudo que oferece para Deus só vai aceitar quando ela primeiramente crê em Jesus Cristo, quando ela crê como Salvador, como Senhor. Isso é uma decisão que diz o quê? Quando ouvir, quem ouvir. Na verdade diz que quem ouve a Bíblia, ouve a palavra de Deus, a Bíblia, e crê em Deus, crê em Jesus Cristo, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Então passou da morte para a vida. Então, crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. A vida eterna, ela só vem através de Jesus Cristo. Só através de Jesus Cristo. Quando olhamos em Atos capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação. A salvação para a vida eterna. Jesus é a água da vida, Jesus é a porta, Jesus é o caminho. Então Jesus, ele diz: porque debaixo do céu, nenhum outro nome. Atos capítulo 4, versículo 12. Nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Quer ser salvos? Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Então pregue em Cristo, creia em Cristo, Jesus Cristo. Porque a Bíblia ainda diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 5, que Deus, Ele quer que todos os homens se salvem. Alguém diz que não precisa pregar, não precisa evangelizar. Não precisa, porque nós não sabemos quem Deus está falando. O Espírito Santo de Deus está falando. Então a Bíblia diz ali que nós temos que pregar. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, ao conhecimento de Cristo, porque Cristo é a verdade, como diz João capítulo 14, versículo 6. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque o versículo 5 desse texto aqui, de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz: porque há um só Deus e um só mediador que está no meio entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, o homem, Ele se fez um de nós. Esta é a maior mensagem. Entendemos que existe um grande abismo, uma grande separação, e quem nos liga a Deus só Jesus Cristo. Jesus Cristo que foi morto na cruz, crucificado e ressuscitou no terceiro dia. Pregue em Cristo, viva Cristo, dependa de Cristo. Meu irmão, meu amigo, tenha Cristo na tua vida. Dependa de Cristo. Glorifique a Cristo na tua vida, porque em João capítulo 17, Jesus Cristo, orando a oração sacerdotal, Ele disse: olha, como é maravilhoso que aquela comunhão que tínhamos antes de existir mundo, existir pessoas. Isso é maravilhoso, irmãos. Ver que Cristo, nós estamos seguindo Cristo, o Deus verdadeiro, em Jó capítulo 19, versículo 25, diz que ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, por último ele vai trazer o que é juízo tudo. E Paulo também diz que eu sei em quem tenho crido. Você tem que saber em quem você está crendo para a vida eterna. Eu não tenho medo de morrer.
porque eu estou com Cristo. Não que nós não temos receio, sim, mas eu a qualquer momento quero pregar o Evangelho de Deus, quero testemunhar, não negar Cristo. Você tem negado a Cristo? Deus pede para você não negar Cristo. Em Mateus capítulo 10, 32, se você negar, Jesus disse, se você me negar diante dos homens, eu te negarei diante de Deus. Jesus vai dizer, você não quis nada comigo? Irmãos, eu fico triste quando olhamos para esse texto das mulheres, das 5 mulheres loucas, em Mateus capítulo 25, e 5 mulheres sábias e 5 loucas. E Jesus diz o quê? Não vos conheço. Jesus está vindo, e as pessoas não estão se preparando para Cristo, não estão vivendo corretamente como Deus pede. Muitas pessoas vão ser pegas de surpresa, porque estão fazendo coisas que não estão agradando a Deus, estão agradando a si mesmo, estão agradando as pessoas, então agrade a Deus. Irmão em Cristo agrada a Deus. Curve sua cabeça.